Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Novela Resumida, e hoje eu estou trazendo aqui para vocês o resumo do capítulo 124 da novela Terra e Paixão, capítulo este que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 28 de setembro. E neste capítulo, Nice combina com Gregório um plano de fuga juntos, e eles pretendem conseguir dinheiro para realizar esta fuga. Irene e Antônio ficam surpresos quando Graça revela que Marino prendeu o homem responsável pela morte de Ernesto e Dalva. Isso pode trazer algum tipo de fechamento para essa história. Irene ameaça internar Pietra caso a filha decida se separar. Isso sugere que a relação de mãe e filha está em um momento crítico e que ela não apoia de maneira alguma que a Pietra se separe do Luigi. Antônio repreende Marino por ter libertado Sidney. Essa conversa pode indicar conflitos entre os dois. Lucinda e Andrade assinam o divórcio, marcando o fim oficial de seu casamento. Graça questiona Gladys sobre seus sentimentos em relação a Andrade. Isso pode indicar que ela suspeita de algum envolvimento romântico entre os dois. Nice exige dinheiro de Tadeu, ameaçando contar que eles têm um caso juntos. Caio oficializa o pedido de casamento a Aline, demonstrando seu compromisso com o relacionamento deles. Mas este capítulo termina de uma forma dramática, com a descoberta de que Nice foi encontrada sem vida em seu carro por Ramiro e Kelvin. Isso abre espaço para investigações e questionamentos sobre as circunstâncias que causaram este acontecimento. E como a gente pode ver, este capítulo muita coisa vai acontecer. E logo no início desse capítulo, a Nice combina um plano de fugir com o Gregório. Um plano para que ela consiga fugir. E que, claro, para conseguir colocar este plano em prática, ela precisa conseguir dinheiro. E nada melhor do que ir atrás do Tadeu para conseguir esse dinheiro. Até porque o Tadeu já assumiu estar apaixonado pela própria Nice, e ela pode usar isso a seu favor. Ela pode usar isso para conseguir dinheiro dele. Ela pode se aproveitar dessa situação e conseguir ali dinheiro do Tadeu. E ela mesma falou que caso o Tadeu não desse o dinheiro que ela precisava, ela iria contar para todos ali que ela estava tendo um caso com ele. E com certeza, caso descobrissem que o Tadeu e a Nice estivessem tendo caso, a situação não iria ficar nem um pouco favorável para o próprio Tadeu. A situação para ele, na verdade, poderia se complicar bem, e poderia se complicar muito mesmo, principalmente com a Gladys. Por isso, ele acabou ali ficando meio que sem saída, e agora ele vai ter que dar um jeito, ou dar o dinheiro para Nice, ou então faz alguma outra coisa. Mas com certeza a situação para ele ficou bem complicada nesse momento. Outra coisa bem importante neste capítulo é que a Irene e o Antônio ficam surpresos quando Graça revela que Marino prendeu o homem responsável pela morte de Ernesto e de Dalva. E isso pode trazer algum tipo de fechamento para a história. Até porque foi o Ernesto que mexeu ali no carro que o Daniel estava dirigindo no dia em que se acidentou. E quando descobriram isso, todos ali ficaram interessados em saber o mandante por trás de tudo isto. O Ernesto chegou até mesmo a ficar preso, tanto ele, tanto a Dalva. Mas os dois ali, por meio de advogados, conseguiram sair da prisão, mas os dois infelizmente não ficaram mais vivos logo depois, até porque o carro em que o Ernesto estava acabou explodindo. A Dalva ficou ferida, foi para o hospital, ficou lá, mas decidiu fugir e acabou não sobrevivendo. E isso com certeza deixou ali todos sem saber quem foi o verdadeiro mandante
que mandou se livrar ali tanto do Ernesto e tanto da Dalva. Pode ser a mesma pessoa que pediu para que o Ernesto manipulasse o carro em que Daniel estava, o carro que o Daniel se acidentou. Esta mesma pessoa poderia estar com medo de que o Ernesto e a Dalva acabassem abrindo a boca em algum momento e falando a verdade, falando quem estava por trás de tudo isso. E esta pessoa aí que estava por trás de tudo isso pode ter ficado com medo, pode ser que esta pessoa acabou decidindo se livrar em definitivo ali tanto da Dalva, tanto do Ernesto. E como a gente pode ver, ela acabou conseguindo isso. Ela pode ter agido com as próprias mãos, mas também pode ter mandado outra pessoa fazer isso para ela. E agora, simplesmente, o Marino dá a notícia para a Graça, e a Graça revela a Irene e o Antônio que o Marino prendeu o homem responsável pela morte do Ernesto. Ou seja, essa pessoa com certeza pode saber quem está por trás da manipulação ali do carro de Daniel. A pessoa mandante que mandou o Ernesto manipular o carro em que Daniel estava pode ser a mesma pessoa que mandou este cara que está preso agora se livrar do Ernesto e da Dalva. E isso com certeza mostra que talvez estejamos perto de saber os verdadeiros responsáveis por tudo isso que aconteceu, os verdadeiros culpados pelo acidente com Daniel. Porém, por algum motivo, o Marino precisa libertar Sidney e o Antônio repreende ele, e os dois acabam discutindo fortemente com essa situação, até porque o Antônio queria saber mais coisas com Sidney e que ele deveria ficar preso ali até que toda a verdade viesse à tona, mas simplesmente o Marino teve ali que soltar o Sidney e obviamente o Antônio La Selva não ficou nem um pouco satisfeito com isso e partiu para cima do Marino, falando que ele não deveria ter feito isso de maneira alguma. De maneira alguma ele deveria ter soltado o Sidney, até porque o Sidney é um dos principais suspeitos e simplesmente o Marino vai lá e solta ele. E isso deixou o Antônio totalmente furioso, a ponto dele realmente chegar a este ponto de discutir muito ali com o Marino. E os dois acabaram tendo uma confusão e uma briga feia ali entre os dois, entre o Marino e o Antônio. Mas enquanto isso, a Irene fala para Pietra que pode internar ela caso ela se separe do Luigi. Isto porque a gente sabe muito bem que no capítulo anterior a este, a gente viu que o Luigi confessou ali para Pietra que estava apaixonado pela Nelly, assim como a Pietra também confessou para o Luigi que estava apaixonada pelo Hélio. E os dois então chegaram à conclusão de que se eles se separarem iria ser melhor para os dois iriam conseguir ser felizes. Porém, a Irene obviamente não ia deixar isso barato, a Irene não ia concordar de jeito nenhum com essa ideia, principalmente a Irene, que sempre apoiou o Luigi para que o Luigi ficasse com a Pietra, para que ela conseguisse ali a sucessão do Antônio. E agora que simplesmente ela ameaçou ali se separar do Luigi, tanto ela e tanto o Luigi pensam em se separar, acabou que a Irene vai lá e, como ela não ia deixar barato, ela vai lá e fala a Pietra que caso a Pietra se separe do Luigi, a Irene vai acabar internando a Pietra. E isto é algo que a Pietra não quer de jeito nenhum. A Pietra não quer ficar internada de maneira alguma. Ela se recusa a ficar internada. Porém, a Irene falou que isto vai acontecer com ela caso ela se separe do Luigi. E outra coisa que a Irene pode acabar aproveitando é porque ela descobriu toda a verdade do Luigi, que ele não vem de família rica coisa alguma e que tudo foi invenção. Ela pode chegar para o Luigi e falar para ele que caso ele se separe da Petra, a situação para ele vai ficar complicada, pois a Irene pode acabar revelando toda a verdade do Luigi para o Antônio. Fazendo isso, ela vai deixar o Luigi, tanto a Pietra, sem saída. E os dois vão ter que fazer alguma coisa para conseguir sair dessa situação e conseguirem se separarem.
mas talvez eles não consigam fazer isso com a Irene, deixando os dois sem saída. E ainda neste capítulo, o Caio oficializa o pedido de casamento a Aline, demonstrando seu compromisso com o relacionamento deles. E a gente percebe aí que o Caio, que sempre esteve apaixonado ali pela Aline, finalmente, depois desse tempo, oficializa o pedido de casamento a Aline. E isso mostra que muito em breve os dois vão acabar se casando. Mas claro que a Irene vai meio que trazer problemas ali para o casal, tanto ela, tanto o Vinícius, pois a gente sabe que a Aline cometeu um grande erro ao ter aceitado fazer a sociedade com Vinícius, pois Vinícius é o principal aliado da Irene em complicar toda a situação para a Aline, e com certeza os dois vão tramar muita coisa e o casal, Caio e Aline, vão enfrentar muitos problemas. Neste capítulo também acontece que a Nice vai exigir dinheiro de Tadeu, ameaçando contar que eles têm um caso juntos. Mas o momento surpreendente deste capítulo é que simplesmente logo no final deste capítulo, o Ramiro e o Kelvin acabam encontrando a Nice já sem vida dentro do seu carro. E o Kelvin e o Ramiro ficam sem saber o que fazer e surpresos com a situação, se perguntando quem teria feito uma coisa daquelas com a Nice. E claro que o principal suspeito pode ser o Tadeu, até porque foi a ele que a Nice recorreu para pedir dinheiro e o ameaçou, falando que caso ele não desse dinheiro para ela iria confessar para todos que os dois estavam tendo um caso. E pode ser que o Tadeu preferiu ali, de alguma maneira, contratar alguém para se livrar dela, ou até mesmo ter feito isso com as próprias mãos, se livrar da Nice. Vamos aguardar este capítulo para a gente entender melhor o que vai acontecer, mas estes, por enquanto, serão os principais acontecimentos deste capítulo, que é o capítulo 124 da novela Terra e Paixão. Capítulo que vai ao ar neste dia 28, nesta quinta-feira, 28 de setembro. Mas se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos capítulos após este, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal. Então clica nesse botão vermelho aqui embaixo em inscrever-se e inscreva-se aqui no canal para você não perder os próximos resumos desta novela. Obrigado por assistir e até o próximo resumo.